Analisando a exposição de motivos do Código de Processo Penal do Francisco Campos, a gente vê claramente o espírito autoritário que norteou a elaboração do Código, né? A lei processual penal, que deveria proteger o cidadão dos exageros estatais, que a gente vê isso com clareza na exposição de motivos, acaba sendo uma verdadeira carta de persecução criminal a todo e qualquer custo. E isso por quê? Porque no período em que foi criado, lá em 1941, a gente vivia aqui no Brasil uma ideologia ditatorial do Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, aliando essa ideologia ditatorial do Estado Novo com as influências do Código Rocco italiano, na época do fascismo italiano, e também do Código de Instrução Criminal francês imposto por Napoleão, essa lógica autoritária acabou se enraizando na doutrina, na jurisprudência, no ensino de direito e até mesmo na política criminal brasileira. E se enraizou de uma forma tão profunda que persiste até os dias de hoje, né? Persiste até os dias atuais, e a gente consegue ver isso com clareza atualmente, porque a gente vê que a comunidade jurídica oferece resistência às reformas que tentam proporcionar um processo penal mais democrático, que tentam adequar o processo penal à ordem constitucional vigente. E por mais que o código tenha passado por algumas reformas pontuais, com o intuito de adequação à Constituição Cidadã, a gente percebe que a espinha dorsal, que o espírito do código, ele continua autoritário, ele continua um espírito inquisitivo. E essa natureza autoritária, ela está enraizada no código ainda vigente. Porque mesmo quando a Constituição coloca alguma coisa de maneira clara e explícita, se o Código de Processo Penal disser diferente, há uma tendência a uma discussão vazia sobre o óbvio. E eu digo óbvio porque é óbvio que no conflito entre uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional, é claro que deve prevalecer a norma constitucional, e a norma infraconstitucional deve ser declarada inconstitucional ou não recepcionada, a depender do caso. Mas a impressão que nos dá é que o CPP é que não recepcionou a Constituição, em muitas aspas eu coloco aqui, porque esse fenômeno na realidade não existe, mas no imaginário jurídico, no senso comum jurídico, ele parece existir. Então a gente está vivendo em tempos em que o óbvio tem que ser reafirmado a todo momento. Isso vai além, porque mesmo quando há reforma do Código de Processo Penal com o intuito de adequar ele à Constituição Federal, a gente sente uma enorme resistência da comunidade jurídica. Né? É o que a gente está vendo, por exemplo, com os dispositivos suspensos do pacote anticrime. Curiosamente, os dispositivos mais garantistas e que mais tentam se adequar à ordem constitucional vigente são os dispositivos mais discutidos, mais questionados, alguns deles inclusive suspensos pelo STF, como é o caso, por exemplo, do juiz das garantias. Os dispositivos mais punitivistas, por sua vez, tiveram pouca ou nenhuma discussão depois da sua entrada em vigor, né? Justamente andando em conformidade com esse espírito inquisitório do Código de Processo Penal até então vigente. E para mim, o maior exemplo, né, dessa não recepção da CF pelo CPP foi a discussão que gerou em torno do artigo 283 do Código de Processo Penal, que fala sobre a prisão em segunda instância. Isso por quê? Porque o artigo 5º e os incisos que tratam sobre a prisão, a possibilidade de prisão apenas após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou prisões cautelares, ele é o mesmo desde 1988. Já o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele é o produto de uma alteração feita pelo legislador em 2011, né, justamente tentando adequar o texto legal à ordem constitucional e ao novo entendimento, então, à época, do STF acerca da prisão antecipada. Então não há espaço para dizer que a regra é inconstitucional. Né? Justamente para não aplicarmos a clareza do artigo 283, que foi o que fizemos durante esse período aí em que se aceitou a prisão em segunda instância, para não aplicarmos a clareza do 283, só se declarássemos ele inconstitucional. E a questão é, inconstitucional em relação a quê? Já que ele praticamente repete os incisos do artigo 5º da Constituição, com pequenas alterações. Ele seria inconstitucional, então, em relação ao anteprojeto do Francisco Campos? Ele seria inconstitucional em relação a esse espírito autoritário e inquisitivo do CPP? É o que parece. E aliado a isso, a gente está vivendo em tempos de flexibilização constitucional. Então a gente acaba abrindo margem para decisões não baseadas no que o direito é, mas no que se quer que o direito seja, né?
E a gente acaba extraindo interpretações, conforme diz até o professor Lenny Streck, de onde não tem como tirar, mesmo contra a disposição clara da Constituição, mesmo violando o limite semântico que a Constituição nos dá. Então o CPP ele parece estar acima da CF porque a gente não consegue ler X onde está escrito X na Constituição se no CPP tiver escrito Y. Né? É o fenômeno da não recepção do CF, da Constituição pelo CPP. Então, dessa forma, o ideal seria realmente a escritura das normas infraconstitucionais, em especial do Código de Processo Penal, justamente com o intuito de adequar o nosso processo penal à ordem constitucional vigente, rompendo essa base ditatorial, tentando eliminar esses resquícios inquisitoriais. E a questão que eu deixo é: eu creio que o momento político atual de obscurantismo e de negacionismo científico talvez não seja o mais adequado para a gente fazer essas modificações.